Olá, olá, mais uma vez, boa tarde. Aqui é o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, e estamos no Focando Vidas dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. E sempre é um privilégio, é um prazer nós estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. A gente vem falando um pouquinho a respeito de Êxodo 20, nós estávamos fazendo uma série e nós tínhamos lido ela, fizemos uma comparação entre o que se coloca dentro de um catecismo, uma igreja que dominava aqui o Brasil, e aquilo que a palavra de Deus diz. E realmente há uma grande diferença, e quem pesquisou, quem viu, sabe exatamente do que eu estou falando. Bem, aqui no capítulo 20, ainda só para terminar, só para fechar esse texto, diz no versículo 18 o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ó meu Pai, meu Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor realmente tem nos dado o privilégio de compartilharmos Tua santa palavra, Senhor. Em tempos difíceis, tempos angustiosos, o Senhor tem permitido que nós estejamos dentro do Brasil, que ainda permite nós falarmos de Jesus, estarmos indo dentro de uma Unicamp e pregando, e discipulando, bem como nas ruas e em lugares. Sempre o Senhor tem nos dado, Senhor, alma sedenta, frutos maduros. E nós agora te pedimos e te agradecemos por esse tempo que vamos estar juntos com outros irmãos e irmãs. Visita-os, ó Pai. Abraça-os. Ah, Senhor, tem misericórdia deste teu servo tão limitado. Que teu Espírito possa me conduzir agora. Traga aqueles que o Senhor quer que ouçam. E que nesta live, Senhor, seja divulgada, seja compartilhada. Entregamos cada pessoa que vai estar conosco hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, só nesse trechinho que nós acabamos de ver, no versículo 18, vocês já leram comigo, já sabem o que está acontecendo, as coisas que realmente surgiram e tudo aquilo que será o desdobramento que nós vamos ver à frente, a incredulidade, eles realmente até se afastando do Senhor, fazendo coisas assim abomináveis, porque eles imaginaram que Moisés havia morrido, não estava mais presente. Então, Alex, tudo bem, querido? Então, Êxodo é um livro que nós vamos estar lendo e alguns trechos deles nós vamos estar colocando apenas alguns pontos importantes e nós vamos ver então um povo rebelde em todo o tempo. O mesmo povo que falou tudo o que o Senhor disser, faremos. As pessoas não sabem ou não querem entender que o nosso Deus é amor, mas Ele é justo.
ele é paciente, mas a hora que ele diz basta, a pessoa experimenta a mão pesada do Senhor. E eu espero que nenhum que esteja me ouvindo venha experimentar essa parte de Deus. Porque Deus não faz média com o pecado, Ele não fez média nem com Moisés. E aqui a gente percebe que na medida em que essas coisas vão acontecendo, ele recebe os 10 mandamentos, não é? Que nós já comentamos, já vimos realmente que nós não passamos por nenhum deles. Olá, Oscar. A gente viu coisas assim tremendas, não é? Já examinamos as Escrituras, vimos. Eu apenas quero lembrar uma passagem que a gente esquece muito. Porque nós vimos que quando a pessoa, ela simplesmente, ela imagina que ela consegue cumprir a lei, que é o caso de um grupo que quer misturar a lei com a graça, é porque ela não entendeu ainda que não há nenhuma das 10 que nós venhamos a conseguir aplicar ela nas nossas vidas para a salvação. E nós já vimos, inclusive, que se tropeçarmos num só ponto, já estamos condenados. Nós já vimos que não passamos em nenhuma delas. Por isso o Senhor vai dar o sangue. Por isso Ele vai dar realmente aquele local chamado propiciatório para desviar a ira de Deus sobre o povo de Israel. E já vimos que Jesus é a nossa propiciação. Ele é o desvio da ira de Deus, não só mais sobre o povo de Israel, por causa do tabernáculo, por causa do lugar santo, o santo dos santos, as ações do sumo sacerdote, não. O Senhor Jesus morreu uma vez por todas, conforme está em várias partes de Hebreus, uma vez por todas. Ele morre a tua morte, morre a minha morte. Ele ressuscita, ele está vivo. E nós podemos perceber que aquele povo, sempre rebelde, atravessaram o Mar Vermelho, do outro lado já estavam murmurando. Murmuraram por comida, murmuraram por água. Deus, na sua paciência, vai suprindo. Mas a manifestação de Deus, a glória do Senhor, aquilo que estava acontecendo naquele monte, era realmente muito assustador. E as pessoas que estavam em volta, pessoas rebeldes, e nós vamos ver isso, pessoas murmuradoras, não estavam suportando. A ponto deles falarem, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Eles se esqueceram que ali era a manifestação do Deus que os havia tirado do Egito com mão forte. Eles se esqueceram que esse Deus, que é Deus de amor, apesar de ser justo também, e misericordioso, ele não faz média com ninguém. Então, a gente percebe que esse povo esqueceu que eles haviam saído do Egito por causa disso. Porque ele é um Deus, ele era o Deus de Israel. E, no entanto, eles estremeceram. E o versículo 18 diz, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. É interessante porque aqueles rebeldes, aqueles que nós vamos ver, vamos caminhar com ele um bom tempo, era um povo que
sempre estava experimentando a mão do Senhor, o poder de Deus, os milagres, mas ao mesmo tempo estava sempre murmurando, sempre rebelde. E agora ele fala para Moisés: olha, nós não queremos mais que Deus fale conosco, não queremos ouvir nada, queremos que somente o Senhor esteja aí com Deus, não é? Nós não queremos morrer. O pecador, ele se afasta do Deus poderoso, do Deus glorioso. E aqui no versículo 20 diz: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, vocês estão com medo, mas Deus apareceu para que vocês perceberem que Ele é real, Ele existe, e para que vocês o temam, no sentido de não provocá-lo a ira, fazendo as coisas erradas que vocês têm feito. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que do céu eu vos falei. Deus estava falando para Moisés falar para o povo: não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Olha que Deus maravilhoso! Apesar de tanta rebeldia, apesar das reações desse povo, Deus está prometendo: eu vou estar com vocês. Eu vou estar realmente ajudando vocês em todas as coisas. E ele coloca algo: se me levantares um altar de pedra, não farás de pedra lavrada, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Então Deus está dizendo: olha, o altar que eu quero é um altar feito de pedras brutas, sem o manejo do homem. Não subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Bem, a gente percebe que Moisés, então, era o tipo de Cristo, sendo o intermediário entre Deus e aquele povo. Quando nós olhamos toda essa estrutura, todas as coisas, e a gente vê que a estrutura lá dos 10 mandamentos, né, a estrutura apropriada para uma família, é realmente a base de uma estrutura social sólida, coisa que tem grupos enormes no mundo inteiro tentando desmontar os princípios judaicos cristãos. Estão realmente incomodando o ímpio, e eles estão tentando de todas as maneiras desmontar isso, não é? Então, quando fala, que nem a gente lê, não matarás, isso aqui não está se referindo a uma morte simplesmente por acidente. Está falando de verdade, de alguém que esteja cometendo um assassinato. Bem, como eu te disse, nós matamos as pessoas até no coração, não é? Então, todas essas passagens que nós vimos, adultério, não é? Cobiça, desejo das coisas dos outros, são coisas que nós vemos com os nossos olhos, que o homem não consegue. Sempre ele está cobiçando, sempre ele está desejando, sempre ele está fazendo as coisas que não devem ser feitas, né? E basicamente todas as nossas ações são impregnadas de pecado. E nós
se não recebêssemos a presença do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Como eu já falei em outras lives, nós não estaríamos conversando agora. E nós seríamos candidatos a estarmos no inferno e depois no lago de fogo por toda a eternidade. Bem, o alvo de Deus, mesmo Deus sabendo que o homem não teria condições de cumprir. Olá, Joselma, seja bem-vinda. Então, mesmo Deus sabendo que o homem não tinha condições de cumprir, ele queria saber da fidelidade do homem. Porque mesmo em sendo pecador, nós temos condições de, mal e mal, buscar atender ao Senhor nas coisas que nós podemos fazer, não é? O Rodrigo, meu filho amado, que Deus abençoe, meu filho. Então, cada passo que nós damos, estou falando para crentes, tá bom? Aqueles que já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, apesar de ainda termos em nós a natureza decaída, hoje nós temos uma nova natureza, o Espírito de Deus habita em nós e nós estamos caminhando para a maturidade espiritual. Apesar de estarmos em pecado muitas vezes, mas quem tem o Espírito, quem nasceu de novo de verdade, se arrepende e volta. E isso é algo que o ímpio, o mundo ímpio não consegue. Porque o mundo ímpio, como nós já falamos diversas vezes, aquele que nasce aqui e não tem Deus, ele está debaixo da lei do pecado e da morte. Mas você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2 fala exatamente isso. Agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tudo isso que eu estou falando é possível para nós que somos da igreja. Mas naquela época não era assim. O Espírito Santo, ele vinha sobre algum profeta, como é o caso de Moisés, e ele falava para o povo. E o povo, se era alguém que tinha um coração quebrantado para Deus, apesar de todas as limitações, apesar do pecado, ele ia tentar ser fiel o máximo possível. E se não conseguia, ia se arrepender. Houve diversos casos assim. E aqui ele está convidando esse povo murmurador, rebelde, a estar realmente construindo altar de terra. Gilmária, oh, shalom, shalom, que bênção, que bênção. Poxa, estive falando de você recente, tá? Espero que tudo esteja bem aí na terra. Não vou dizer qual é, não sei se eu posso falar ou não, mas que tudo seja muito maravilhoso para você e que o Senhor esteja abrindo portas e mais portas, porque você é alguém que atravessou as fronteiras e está na presença do Senhor e fazendo um trabalho maravilhoso. Que esteja com você e seja também com a pessoa que está com você, não é? Tá bem? Shalom, shalom. Bem, então, voltando aqui que nós estamos falando, a gente percebe que Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês levantem. Por onde vocês passarem, levantem. Ainda não tinha o tabernáculo, não é? Ô, Rodrigo, meu querido, tudo bem, Rodrigo? Grande abraço, foi muito bom vê-lo hoje de manhã. Então, esse altar de terra, ele diz que aonde você entrar, no lugar que você passar, você faça esse altar para a memória do meu nome. Ou seja, Deus queria que eles lembrassem desse Deus. Apesar de serem pecadores, mas aquele que fosse leal, aquele que estava buscando, tentando pelo menos fazer o certo, o Senhor se lembra. O Senhor se lembra, apesar das limitações. Gilmária,
Pena que eu não posso falar, ou eu posso falar onde você está. Se eu pudesse, me fala que eu falo, tá bem? Então, nós estamos assim entendendo que, como ainda não tinha o tabernáculo, que depois o tabernáculo era móvel, para onde eles iam, eles levavam o tabernáculo, né? Que tinha o lugar santo, o santo dos santos, os sacrifícios que eram feitos, depois eram colocados o sangue em cima da tampa da arca, né? O propiciatório, para desviar a ira do Senhor. Era feito isso uma vez por ano somente pelo sumo sacerdote. Antes disso, ele estava dizendo, olha, faça, olha, um altar de terra, versículo 24, me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar. Para quem chegou agora, estou lendo Êxodo capítulo 20, agora, versículo 24. Então, onde eu fizer celebrar a memorial do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E ele dá outra opção, ele falou, olha, se ao invés de fazer um altar de terra, vocês quiserem fazer de pedra, tudo bem, mas tem que ser segundo o que o Senhor estava determinando. Se me levantares um altar de pedra, não o farás de pedra lavrada, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profanarás, nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. Eu quero abrir, nós já comentamos, mas eu quero abrir lá em Romanos, porque nós acabamos de ver os 10 mandamentos, já fizemos a comparação entre o que está escrito na palavra e o que está num catecismo de uma igreja que dominava aqui o Brasil, mas essa passagem eu acho que é uma das passagens mais fortes para mostrar que nós não conseguimos cumprir a lei. É impossível. Então esse pessoalzinho, um grupo, até sincero, eles são sinceros, mas sinceridade não salva ninguém, não é? Mas quando você abre a palavra de Deus em Romanos, e eu quero que você faça isso lá no capítulo 3, você vai entender que o homem não tem condições de cumprir a lei. Eu vou ler novamente isso e comentar porque as pessoas elas esquecem. Eu tinha comentado que lá em Romanos capítulo 2, a Gilmária está dizendo que eu posso falar. A Gilmária é uma serva, ela está ligada ao LVO, nosso ministério, e ela está trabalhando em Israel. Então, todos vocês que estão aí, por favor, orem pela Gilmária e pelo marido, ok? Então, ela está ali trabalhando, pregando, testemunhando na terra em que o Senhor Jesus andou. Isso realmente é algo maravilhoso, não é? Quem sabe um dia eu e minha esposa estaremos fazendo uma visita lá em Israel. Bem, mas quero retomar de novo isso que eu vou ler. Em Romanos, capítulo 2, amém, amém, Rodrigo. Em Romanos, capítulo 2, Paulo, ele levanta uma hipótese. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Ele vai desmontar essa hipótese no capítulo 3. Eu já comentei e estou comentando novamente. Ele diz assim, no versículo 5. Malvina, tudo bem, minha querida? Mas, versículo 5, tá? Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha o versículo 6, é uma hipótese, tá bom? Me perdoe estar rindo. É que eu falei que eu gostaria de visitar Israel e o meu filho que está no Canadá, que eu ainda não consegui visitá-lo por questões óbvias, né, de recursos. Ele disse, mas primeiro tem que vir me visitar. Ah, tá bom. Você tinha apresentado
uma hipótese para tua mãe, que ela não gostou, mas tudo bem, tá bom. Então, ele diz assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Isso é mérito, ok? É hipótese, é hipótese. O que ele está colocando aqui não é uma doutrina, é uma hipótese. Dará a vida eterna, guarda isso, escreve isso. Isso aqui eu uso muito para evangelizar. Dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Guarda essa frase. E que procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então tem um grupo, ele vai falar de dois grupos, um grupo que está buscando assim, ele faz o bem, ele procura realmente fazer o melhor possível, e o Senhor então vai dar a vida eterna para essas pessoas. É uma hipótese. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, ou seja, aqueles que não praticam a lei. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Vou ler novamente. Guardem isso, por favor. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Do judeu primeiro e também do grego. Bem, então, nós temos dois grupos levantados por Paulo aqui. Um grupo é aquele que vai ter a vida eterna se ele cumpre os 10 mandamentos, se ele realmente está fazendo o bem. E um outro que vai ter tribulação e angústia, aquele que faz o mal. E eu sempre pergunto, quando eu mostro essa passagem para as pessoas, em qual dos dois grupos você está? É muito importante você fazer essa pergunta, porque a maioria das vezes eu recebo como resposta: eu estou no primeiro grupo, não roubo, não mato, não faço nada que desagrade o meu Deus. Bem, isso é o que eu ouço, principalmente daqueles que são religiosos. Os religiosos sempre estão fazendo esse tipo de colocação quando são confrontados em qual dos dois grupos você está. Você faz o bem? Então tudo bem, você vai ter a vida eterna. Você não faz o bem? Então, infelizmente, você vai ter problema sério por toda a eternidade. Só que, no capítulo 3, Paulo desmonta essa hipótese. Que o Navarro, que tal? Está bem? Tranquilo? Olha o que ele fala no capítulo 3, versículo 9 em diante. Presta atenção. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Nós quem? Ele está falando daquele que é judeu, ok? Ele já desmontou isso lá no começo de Romanos, e já acabou com os pagãos, com os moralistas e com os próprios descendentes de Abraão, dizendo: todos vocês estão em pecado, todos vocês estão com problema diante de Deus. Aqui ele volta a falar que se conclui: temos nós qualquer vantagem, ou seja, o fato dele próprio Paulo ser judeu? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, naquela hipótese que ele disse, vai começar agora a ser desmontada. Boa noite. Muito bem. Deus te bendiga, irmão. Abraço, Alicia. Então, ele começa no versículo 10, quebrando essa hipótese. E o gozado que eu já vi vários crentes, não é incrédulo, não. Quando você pergunta se você morrer agora, para onde você vai, ele responde: eu estou tentando ser fiel. Não entendeu nada do Evangelho. Estou tentando ser fiel. Ele vai tentando até o último dia da vida, vai morrer, vai para o inferno. Ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu a necessidade da pessoa de Jesus. Por que Jesus veio? Porque aquele que criou todo o universo e entrou nesse mundo, por que ele veio? Então, ele começa a desmontar a hipótese que ele levantou, que aquele que fizesse o bem teria vida eterna.
o que fizesse mal teria tribulação, angústia e tudo que vai acontecer para aqueles que morrem sem Cristo, né? Então ele fala, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Ele já começa deixando claro, queridos, como é que você pensa que está no primeiro grupo? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda sem o toque do Espírito Santo. Esquece, ninguém vai entender nada. Não há quem busque a Deus, irmãos. Eu sempre falo, quando alguém começa a buscar a Deus, é porque o Senhor o está atraindo. Todos se extraviaram. Todos, não é todos menos alguém. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Agora a paulada final que Paulo dá. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, irmãos, aqui está a resposta. Quando ele levanta a hipótese no capítulo 2, que quem fizer o bem terá a vida eterna, ou seja, quem consegue cumprir toda a lei, e quem não vai ter tribulações e angústia por toda a eternidade, ele acabou de dizer em qual grupo todos os homens estão quando nascem aqui. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu normalmente depois eu volto a perguntar para a pessoa, eu sempre mando a pessoa ler o versículo, me explicar, e aí eu pergunto, bem, diante do que você acabou de ler, em qual dos dois grupos você está? E ele é obrigado a dizer, eu estou no segundo grupo, eu estou naquele que realmente vai ter problemas sérios por toda a eternidade. Aí você começa a evangelizar. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O Senhor tem a resposta. O Senhor tem a maneira pela qual você vai poder ter a vida eterna. E ele continua dizendo assim, no versículo 13, descrevendo como é o homem sem Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheias de maldição e de amargura. Parece que é o retrato dos nossos jornais hoje, ou das nossas televisões, porque quase que ninguém lê mais jornal, não é? São os seus pés velozes para derramar sangue. Eu tenho ouvido e visto tantas cenas terríveis. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. As pessoas hoje estão indo para barzinhos, estão tendo relações sexuais, estão bebendo, fumando. Jovens de todo tipo. E não sabem o que é que eles estão plantando. E vão colher. Porque esse ambiente é um ambiente onde o inimigo está ali, agindo poderosamente. Aqui está o nosso amado Antônio Carlos, pastor, Igreja Batista Regular Filadélfia. Boa tarde. Então, como nós estamos falando, as pessoas hoje, jovens, estão em um mundo virtual, no metaverso, estão inconsequentes. Eles acham que dar vazão às suas vontades, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, onde o Senhor fala, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. E aquelas pessoas que estão sem Deus estão caminhando segundo as suas inclinações da carne e dos pensamentos. E a consequência disso, por eles não temerem o Senhor, por acharem que Deus não existe, isso é bom, não é nada, eles vão tomar um susto.
Meninas, jovens, eu tenho visto, principalmente aqui em Campinas, quando você passa em certos lugares cheios de barzinhos, e eles fumando, bebendo, fazendo tudo que tem direito. O próprio lugar proporciona apelos sensuais. E esses jovens pensam que não vai ter consequência. Que engano, não é? E aí fala que eles realmente desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, e aqui que eu estou relembrando que nós estamos estudando em Êxodo. Nós vimos os 10 mandamentos. E nós havíamos falado que se a gente colocasse os 10 mandamentos diante de nós e olhássemos e fosse um pouquinho honesto, obrigatoriamente você teria que dizer: estou morto, estou perdido, não passo nem no primeiro. E se você tem um probleminha só num só ponto já, nós já lemos isso lá em Gálatas. Então ele fala: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, não é uma outra, e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, Paulo desmonta aquela hipótese que ele levanta no capítulo 2. Se você fizer o bem, você tem a vida eterna. Se não fizer, tribulação e angústia virá a todo aquele que fizer o mal. E aí ele deixa bem claro que ninguém faz o bem, nenhum sequer. Portanto, as pessoas todas que nascem nesse mundo, estão sem Cristo, estão no segundo grupo. E aqui ele fala que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Foi o que Paulo fala em Romanos 7, em Romanos 6. Ele coloca a lei que antes ele imaginava que fosse para dar vida, quando ele entende, porque as pessoas parecem que descansam: sou descendente de Israel, eu pratico a lei, eu consigo cumprir nada. Paulo, ele descansava nisso, mas quando ele entende, movido pelo Espírito Santo, que aquela lei o matava. A lei, ela não... Eu fiz até... Estou fazendo a live, né? Exatamente essa. A lei salva ou a lei condena? É lógico que não salva. A lei, até dos homens, só entra em ação quando você quebra a lei. Então a lei, ela entra em ação a todo momento contra você, porque você é pecador. Por mais que você tente ser fiel, não consegue. Por isso que o Senhor Jesus teve que vir. Tanto é que ele fala no versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram. Pois todos pecaram. Olha só. Então, dizer que determinada pessoa que é adorada, que é, né, uma mulher, Maria não tem pecado. A própria Maria, em Lucas, fala: meu Deus, meu Salvador. Ela reconhece. Porque se ela não tinha pecado, sabia que não tinha pecado, e ela fala: meu Deus, meu Salvador, ela mentiu. E nós sabemos que ela não mentiu. Então ela realmente reconhecia que era pecadora. Então, diz bem claro: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Paulo está deixando bem claro para os romanos: a nossa salvação é de graça. A nossa salvação
é de graça. Ele deixa bem claro isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é Jesus e mais obras, mais méritos. Não é Jesus e mais Maria, Jesus e mais rituais, Jesus e mais dízimos, Jesus e mais qualquer coisa, não. É como se Jesus tivesse feito, eu sempre falo, uma meia sola, uma salvação pela metade, e eu, miserável pecador, tenho que dar uma mãozinha. A quem Deus propôs no seu sangue, lembra que eu falei sobre propiciação? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, no Senhor Jesus, nós já comentamos, eu estou comentando porque eu falo isso muitas e muitas vezes em reuniões, e quando eu faço a pergunta, o que significa o Senhor Jesus ser a nossa propiciação? Todo mundo fica olhando um para a cara do outro e não responde. Então, eu tenho que repassar e repassar. No Velho Testamento, o Senhor, por misericórdia, tratando do povo de Israel, ele lhe dá a lei para mostrar que eles não tinham a capacidade de cumpri-la, e junto com a lei dá o sangue de animais que apontava futuramente pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sumo sacerdote, ao entrar uma vez por ano, lembre-se sempre disso, escreva num caderno, ponha onde você quiser, ele lançava o sangue sobre o propiciatório, que era exatamente a tampa da arca. E aí, a ira de Deus era desviada de sobre o povo de Israel. Só que era uma coisa feita especificamente para aquela nação. Guardar o sábado, uma série de coisas que estão lá são próprias para o povo de Israel. Mas o Senhor Jesus, e nós vamos estar aí na Páscoa comentando isso, eu vou estar ministrando aqui na Igreja Batista, aqui Nova Aliança, né, em Campinas, eu vou estar falando sobre exatamente a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Os caras chegaram ao cúmulo de criar um bicho, um coelho que bota ovo e ainda é de chocolate. Né? É coisa assim. Enfim, voltando ao que eu estou falando, o Senhor Jesus é a nossa propiciação. Ele é o nosso propiciatório. Ele é o desvio da ira de Deus de sobre toda a humanidade, de todos. Todos. Ele é uma propiciação universal, não é específica de uma nação. Todo e qualquer ser humano nascido e que vai nascer está realmente sendo beneficiado por Jesus como a propiciação nossa. Versículo 26 fala: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, Jesus era o justo e o justificador, daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé é aquele que aplica essa verdade na sua vida. Ele se arrepende e convida Jesus para ser seu Senhor e Salvador. Ora, onde, pois, a jactância, onde a vaidade, a soberba, foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. É a fé que resolve o problema, não é qualquer fé. A fé na pessoa do Senhor Jesus. E não no cumprimento da tentativa fútil, frustrante de cumprir a lei para ser salvo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu volto a repetir agora, pois. É algo que nós temos que entender que foi pela graça. É pela graça que somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, não de méritos, para que ninguém se glorie. E quem nasceu de novo em Cristo Jesus, o versículo 10 diz que nós somos preparados para fazer boas obras, como consequência da salvação, que é totalmente contrário ao que as religiões pregam. Nós somos feitura, e essa palavra feitura, lá em Efésios 2:10, é poesia. Você é uma poesia do Senhor. Ele fez algo com você com todo amor, com todo carinho, ele te construiu, ele supervisionou, Salmo 139, e você é alguém que foi escolhido por ele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. É porventura Deus somente dos judeus? Não, não, agora não mais. Não é também dos gentios, ou seja, das outras nações? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, não por méritos, não pelo cumprimento da lei. Ele vai justificar o circunciso, ou seja, o povo de Israel, onde a nossa irmãzinha está lá, Gi, e mediante a fé o incircunciso. E ele fecha dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, a lei é justa, santa, boa, e não conseguimos cumprir. Por isso Jesus veio. Amém? Se você tem algum complemento, tá aí o Toninho, né? Se ele gostaria de acrescentar alguma coisa nesse comentário. O fato é que nós terminamos o capítulo 20 aí de Êxodo. Já eu acho que está bem claro, não é? Que nós não somos salvos por mérito, não somos salvos por nada, só por Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Bem, se algum de vocês quiser colocar alguma pergunta, algum acréscimo, alguma observação, por favor, faça isso agora, porque nós vamos encerrar. Alguém? Nido Félix, você que eventualmente entrou agora ou um pouco mais tarde, depois que nós começamos, fica tranquilo porque eu vou colocar tudo que nós falamos, tudo que nós gravamos, nós vamos colocar lá no Raul Nogueira canal no YouTube, tá bom? Assim que fecharmos eu já vou começar a tentar passar para lá, tá bem? Então, na pergunta que se a lei do Senhor salva ou condena, a conclusão que nós sentimos é condena, tá bem? Um abraço, Alex, tá? Que vocês todos que estão aqui comigo realmente tenham um final de sábado maravilhoso. E orem por nós, orem por mim, pela graça, pelos meus filhos, pela minha neta Camille, ela precisa de muita oração, que realmente vocês possam estar intercedendo por ela, em termos inclusive de saúde, né? Mas que vocês possam estar aí intercedendo pelo Rodrigo, que está lá no Canadá, pela esposa, a minha netinha, pelo meu filho Marcos aqui, pelos filhos do Marcos, não é? E também a Luciana e os filhos da Luciana. E tem uma bisnetinha, Alice. Então, que vocês possam estar intercedendo por nós, tá bem? Que Deus abençoe. Se não tem nenhum acréscimo, não tem nada a mais, então nós vamos encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por todos esses que estiveram conosco, por aqueles que vão entrar ainda, que vão estar conosco também no YouTube, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los e tudo aquilo que falamos, que seja útil para que eles possam compartilhar a Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tenham realmente um ótimo final de sábado. Fiquem na santa paz do Senhor.